por que será obrigatório ter uma gestora para fazer essa ponte aí? Uma pergunta Especulativa, mas... especulativa. Vamos lá. O que de fato a SUSEP irá cobrar da gestora? Então, ou ele se adequa aqui, ó, aquela régua que já está instituída, senão ele vai sair do Ele mercado. fica fora do mercado. É isso aí. Então, isso vale para fornecedor também, tá? Busca informação. Para quem tem uma associação e como se preparar para os próximos anos aí. Tá. Se você está me pedindo uma dica, se profissionalize, se prepare. Se prepare para a regulamentação. Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar. E hoje nós vamos falar sobre gestão e gestoras também, né? Mas antes da gente começar, trouxe uma pessoa que já esteve aqui há bastante tempo, mas que vai falar tudo sobre gestão. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador master. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos, caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado, ou ainda se sofrer a ação do jammer. Maior proteção contra furto, roubo, tornando a taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, o universo de possibilidades. Mais informações no card acima. Vamos lá, vamos falar com uma pessoa fantástica. Ela já tem 12 anos de mercado, trabalhando com grandes associações, criadora da BI Consultoria, Evo Soluções e agora fundadora da Vanguard Gestora. Seja bem-vinda de novo, Miriam Soares. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom filho a casa torna, né? Não é? Bom Já tem um filho. tempo, né? Tem o quê? Uns 2 anos? Não, tem um ano, vai fazer um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, né? Sim. Mudou a casa, hein? Mudou. Que E é você isso? também, né? Mudou agora. Um pouquinho. Mas mudança é sempre bom, né? Bom demais. Bom demais. Faz parte, né? Sim. Sabe que esse mercado... Quem não evolui, quem não acompanha as mudanças que o mercado... Eu falo não só nesse mercado, Sim, né? de todos, né? No mercado todo. No mundo. Então, assim, quem não acompanha mudança, quem não está disposto, né, a acompanhar essas mudanças, a se reconstruir, não fica, não. Fica fora, não tem jeito. Fica fora. E o podcast está maravilhoso, tá? Show, obrigado. Sensacional. Então vamos lá, para começar, uma pergunta que é muito importante, eu acho que nesse grande momento que a gente está vivendo, o que de fato é uma gestora? Cara, vamos lá. Eu costumo dizer assim, ó, a gente tem... É um assunto do momento. Né? Isso, é assunto do momento, tá todo mundo falando sobre isso. Assunto do momento, tá todo mundo interessado, a gente sabe que é muita especulação. Sim. A gente vive num mercado que ele tende a ser muito terrorista, né? Tende a trazer muito terrorismo para determinadas informações. Ainda mais quando se fala de regulamentação, quando se fala do que vai ser o futuro das associações. Sim, que é algo meio incerto ainda, né? É muito incerto. Então, assim, é difícil até quando a gente conversou sobre o podcast, eu falei assim, é difícil até pra gente falar muita coisa, porque tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Sim. Então, a gente tem que separar aí a gestora em 2 cenários, tá? Sim. Então, a gente tem que separar, primeiro, do nosso estado atual, né? Então, o que a gente tem hoje... Como funciona hoje, exatamente. Do que a gente tem hoje, do que vai ser do futuro, tá? Sim. O que vai ser do futuro... É especulação. Algumas coisas a gente já tem como grandes chances, né? Que é o norte, né? Que é o norte, grandes chances de acontecer, de serem certas. E boa parte, ninguém sabe ainda. Sim. Boa parte, ninguém sabe. Então, quando veio a ideia da Vanguard, eu trabalhei com consultoria há muito tempo, Sim. né? Eu trabalhei em grandes associações, né? Já acaba sendo uma figura mais conhecida, né? Trabalhei em grandes associações, mas a gente sabe que esse mercado precisa muito de gestão. Precisa. Sim. E lá na época, com a ideia da BI, foi trazer consultoria. Na época, a gente não tinha condição de montar uma gestora, não tinha condição de materializar esse sonho, né? Mas a ideia da BI era realmente trazer para as associações processos.
boas práticas, né? Basicamente é isso. Então, boas práticas. E a gestora vem como a materialização da consultoria. Sim. Então, com a gestora, eu consigo hoje definir processos, eu consigo tratar essas associações, que hoje são os meus clientes da gestora, da melhor forma possível. Então, vamos lá. Nosso estado atual. Nós vamos deixar o futuro, depois a gente vai falar um pouquinho desse futuro. Então, hoje, qual que é o papel da gestora, tá? Eu tenho diversos serviços que a associação fornece, né? Então, vamos falar assim que é o grosso. Então, eu tenho atendimento, né? A gente chama de CRA, Central de Atendimento dos Associados. Eu tenho cobrança, eu tenho cadastro, eu tenho reativação, eu tenho retenção, eu tenho setor de eventos, análise de eventos, regulagem de eventos. Então, eu tenho diversos serviços hoje que a gente consegue fornecer para essas associações que têm já uma dificuldade de manter essa operação. Então, contratar, treinar, acompanhar, isso se torna, além de oneroso, complexo. Para a associação. Saber qual que é o melhor processo, saber qual que é o principal indicador, saber acompanhar isso. O mercado, ele é vou falar assim, que ele tem uma veia comercial, né? Muito forte. Então, você pega associações aí que, às vezes, começa lá, 0 placas, 5 anos, ela tá gigante, enorme. E a gestão não consegue acompanhar esse processo. Então, cresce muito. Sim. E aí começa a ter problema com a questão da gestão. Exatamente. Então, a parte comercial está voando, mas a parte administrativa está lá atrás com uma capacidade extremamente reduzida mediante aquele volume que a associação tem no início. Perfeito. Dentro dessa perspectiva, pode-se dizer que uma gestora hoje, ela consegue diminuir o custo de uma associação dentro do mercado? Consegue. Porque o que acontece? Eu falo isso mediante vamos colocar um comparativo, tá? Comparativo de poder de compra e de negociação. Qual que é o comparativo qual que é o poder de negociação de uma associação hoje de 1.000 placas? De poder? Se eu for comparar ela com uma associação de 50.000 placas. É muito pouco. Muito pouco. E o custo é muito alto. O custo é muito alto, o poder de negociação dela é muito baixo. Se ela chega no fornecedor e fala assim, olha, me vende esse livro ali. Ele vai falar, beleza, quantos livros você quer? Sim. Então, que o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é esse. Então, a gente tem um poder de negociação diferente. Aí eu falo de determinados tipos de produto, tá? Segundo ponto, eu tenho profissionais hoje que, para a Vanguard, por exemplo, eu consigo ter uma equipe de eventos hoje extremamente capacitada, bons profissionais, que esse custo eu diluo entre o volume de base que a gente tem. Então, por exemplo, uma associação de 1.000 itens, ela consegue contratar um bom analista? Com certeza, com 20.000 itens, sim. Com 20.000 itens, sim. Então, ela consegue contratar um bom regulador? Ela consegue, talvez, ter um contrato legal de fornecimento de peça? Então, tudo isso impacta, com certeza, nos custos da associação. Além de que, tem diversos outros tipos de produtos e serviços que a gente vai delongar aqui bastante, mas quando a gente trata de uma negociação dentro de uma gestora, essas pequenas associações que não têm esse poder de negociação, eu vou falar que às vezes não é muito, nem... né? Eu vou falar que às vezes não é nem apenas o poder, que a gente sabe. Tem muita gente que entrou nesse mercado que às vezes não conhece a cartela de fornecedores que existem hoje no mercado. Não conhece. Então eu posso ir no fulano, é tanto, mas às vezes tem um ciclano também que tem um valor melhor, um produto pareado. Então, tudo isso possibilita para... Valores menores, né? Valores menores, para a gente reduzir o custo. E principalmente porque ele não vai ter custo de infraestrutura. Ele pode manter uma estrutura, às vezes, comercial, né? Uma estrutura de indicadores. Ele pode ter células daquela, por exemplo, pode ter uma célula de cadastro. Ele pode, inclusive, é o que os clientes que a gente tem um porte maior, fazem. As pequenas não. Então, a pequena pode ter uma pessoa lá, a gente faz uma tratativa, a gente tem alguns grupos de comitês que tudo isso é dividido. Mas para o grande, ele pode ter uma célula lá do setor de eventos. Esse processo a gente faz a abertura e a gente comunica e faz esse trabalho junto com aquela célula. Perfeito. Então, é muita coisa, tá? É muita coisa. Mas, basicamente, a gente tem que comparar o custo que eu tenho com
determinados serviços, fornecedores, pessoas, estrutura, com o custo que a gente tem hoje de terceirizar isso para uma gestora. Sim. Onde que a gestora, ela não entra no aspecto da proteção veicular, do associativismo, onde ela não entra, onde ela não pode trabalhar ali? Vamos lá. O que acontece? Vamos falar, para começar, da área comercial, tá? Sim. Então, assim, a gente sabe que o comercial desse mercado é muito forte, Sim. né? Falar que é É uma chave mestre, é né? uma Onde chave traz- mestre. É o pulmão da É o associação. pulmão, é o coração, é algum órgão vital desse Sim, daí. é o pulmão. Que fez o mercado chegar onde está hoje. Então, não é função da gestora fazer essa parte comercial, tá? A gente não entra nessa parte comercial. O financeiro, a gente tem produtos que a gente consegue ajudar a associação com relação à redução de custo, né? Sim. Economia financeira, a gente tem o pacote também de pagamento de contas, a gente consegue auxiliar a associação com relação a isso. Mas essa gestão, ela continua junto com a associação no presente momento, tá? Então, a associação, ela faz os seus fechamentos, ela emite seus boletos, ela fatura na própria conta, ela recebe esses valores e, aí vamos colocar, né? Parte comercial, 100% associação, e a parte financeira a gente pode auxiliar a associação dentro daquilo que fizer sentido para ela, a gestora auxiliar, tá? Mas basicamente fica com falar assim, né, responsabilidade da associação, todo o controle e gestão financeira, tá? Uma pergunta que eu sempre costumo falar é que se existe uma gestora, não seria, então, não ter a necessidade de um presidente ou de alguém dentro da associação? A gestora não poderia estar fazendo isso direto? Não seria trabalhar duas vezes? Mas é que você perde a identidade da associação. Você perde completamente a identidade. Porque a função da gestora é auxiliar a associação que já existe. Sim. É dar para a associação, vou falar assim, né, o poder de escalabilidade. Então, a gente consegue levar essas soluções. Porque o mercado, vou falar assim, é muito complexo, né? Sim. Ele é muito complexo. Mas as associações que existem, vou falar, se você é uma associação, que você tem 1.000 carros, cara, são 1.000 pessoas que confiaram em você, né? É uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Colocou patrimônio e muitas das vezes o único patrimônio, o maior patrimônio que a pessoa tem na sua mão. Então, assim, o papel da gestora hoje é ajudar a associação a expandir. De qual forma? Olha, eu consigo te aliviar desse lado aqui, te dar fôlego para você avançar. Então, divulgar mais, trazer mais associados. Então, essa é a nossa função. A associação ela continua 100% com a identidade dela. Entendo. O nome dela, a identidade dela. Inclusive, eu falo disso agora e também é a minha visão para o futuro também. A associação ela não perde. Com a regulamentação, a associação ela não deixa de ser uma associação. Sim, isso é um ponto que a gente vai falar da regulamentação e porque acredito que será obrigatório ter uma gestora. Você acredita que o porquê que será obrigatório ter uma gestora para fazer essa ponte aí? Vamos lá. Se a gente for olhar o histórico, tem boas, excelentes associações no Brasil, né? Sim. Você sabe disso, eu já trabalhei, já dei consultoria para muitas associações, assim, excepcionais, mas a gente sabe que existe uma boa fatia do mercado que, vou falar, minimamente não sabe trabalhar. Não conhece ainda como não funciona. Conhece. Ou faz errado também. Proposital? Deliberadamente, propositalmente. Isso a gente sabe que existem as maçãs podres desse mercado. Então, no futuro, dentro de uma regulamentação, o papel da gestora é cuidar para que esse mercado cresça de uma forma homogênea. Sim. E com uma régua de qualidade. Então, o papel da gestora no futuro é esse. O mercado, a gente sabe o tamanho do mercado que é hoje e eu falo assim, eu tenho expectativa e eu acredito muito nisso, que depois da regulamentação, o mercado vai dar uma limpada. Sim. Vai passar uma vassoura, vai dar uma limpada, mas depois
todas as associações que vierem, ou as que já continuarem, que vão passar por essa fase, cara, o mercado vai duplicar, triplicar. Eu acredito que nesses próximos 5 anos pós-regulamentação, o mercado deve duplicar ou triplicar. Eu tenho algumas dúvidas sobre essa questão da regulamentação e uma delas é o seguinte: você acredita que na regulamentação ela pode afetar, ela pode ter algum impacto com os fornecedores, por exemplo? Vamos lá. Gente, vou falar mais uma vez. Sim, Difícil, é especulativo. É muita especulação, tá? É muita especulação do que vai ser. Hoje não existe nada 100% concreto. Definido. Não existe nada concreto. Sim. Eu falo até para estar aqui como gestora falando de regulamentação, é até pretensão minha, sim, entendeu? Sim. Porque, assim, por mais que a gente tá trazendo a gestora visando realmente o futuro, né? Não vou ser hipócrita de falar que eu não estou visando o futuro, estou visando o futuro, estou te falando do nosso presente momento, mas o que vai ser... Cara, quem for falar isso vai tirar da cartola. Mas né? É interessante a gente falar sobre a regulamentação, por quê? Porque aí até mesmo a gente entender a opinião. Porque a opinião de todas as pessoas são importantes também para que a gente crie um conceito de tudo que acontece. Então, quando eu falo de regulamentação, justamente por isso. Cara, o que você acredita que pode impactar nos fornecedores? Porque realmente é especulativo, mas querendo ou não, a gente tem uma ideia, né? Sim. Opinião, tá, gente? Claro, sempre. Claro! Não estou falando que é o que não é, que vai ser o que vai acontecer. Mas é especulação porque a gente não sabe, tá? Mas eu acredito fielmente que com os fornecedores, a gente vai ter o mesmo cenário das associações. Porque a gente tem bons fornecedores e maus fornecedores dentro desse mercado. Vai fazer também essa limpa nos Vai fazer uma limpa nos fornecedores também. Porque tem fornecedor que age, vou falar assim, no tocar da carroça, sei lá, tem um ditado aí. Mas assim, ele vai agindo de acordo com o que vai sendo levado. E isso acaba, a gente vê aí fornecedores que às vezes toma uma proporção que cresce muito. A gente sabe que esse mercado, ele é potente com relação a tudo, né? Não é à toa que a SUSEP está entrando nesse meio, né? Exatamente. Ele é um mercado extremamente potente com relação a isso. E isso acaba criando, tendo vários efeitos colaterais. Então, de bons fornecedores e maus fornecedores. Gente que cresceu, não conseguiu acompanhar o crescimento, às vezes tinha um bom produto, não conseguiu alcançar uma qualidade no crescimento, se tornou um péssimo fornecedor. Acontece. Sim. Então, eu acredito que a gente vai ter uma régua diferente. A gente vai ter uma régua diferente. Essa régua, ela vai balizar tudo no mercado. Vai balizar tudo. Então, se a associação não pode agir de qualquer forma, o fornecedor também não vai poder agir de qualquer forma. Então, ou ele se adequa àquela régua que já está instituída, senão ele vai sair do mercado. Ele fica fora do mercado. É isso aí. Então, isso vale para fornecedor também, tá? Busca informação. Porque tem muito fornecedor que, assim, né, ou negligencia a regulamentação, não procura saber, não tá nem aí, isso não vai acontecer. Cara, isso vai acontecer. Sim. Isso vai acontecer. Então, assim... Uma hora ou outra vai acontecer. Vai acontecer. A gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é semana que vem, se é mês que vem. Mas vai acontecer. Então, busca informação, busca melhorar o seu serviço, porque vai ter uma limpa nas associações, vai ter uma limpa nos fornecedores também. Show. Ainda falando sobre essa questão da SUSEP, claro que é especulativo, mas nessa questão da SUSEP, o que de fato a SUSEP irá cobrar da gestora? Porque a gente sabe que a gestora vai cobrar das associações toda a questão financeira, a parte que a associação permaneça de pé, né, digamos. Mas o que a SUSEP vai cobrar da gestora? Mais uma pergunta capciosa, especulativa. Vamos lá. O que já se sabe, tá? O que a gente já sabe que vai ser um rumo que vai ser tomado. Sim. Eventos. Que nós estamos falando, né? É a parte principal que ali. É a parte principal, o comercial é o pulmão, o evento é o coração, sim, né? Basicamente o evento é o coração. Então, hoje, o que a gente já sabe, tá?
Inclusive, quando esse podcast sair, pode ser que alguma coisa já tenha mudado. Já tenha acontecido. Já tenha acontecido, é o setor de eventos. Então, o setor de eventos, que é o risco da associação, ele vai ter que ser controlado. Ele vai ter que ser gerido. É uma função da gestora acompanhar, né, e fazer esse processo de eventos da associação. E o que já se sabe hoje é isso, tá? Que é a parte que ela vai ser, que vai ser mais cobrada, né? Porque é a parte onde mais tem o maior cobrado. gargalo, né? Exatamente. É onde tem o maior gargalo. Mas, porém, todavia, tentando puxando para a realidade de hoje, setor de eventos é o principal, mas é um. Sim. É um setor, é uma área, né? Então, quando eu chego lá no setor de eventos, o problema ele foi causado em alguma área. Em algum lugar, em algum local. Foco. Exatamente. O foco está nele, né? Vamos falar assim, a atenção está lá nele. Mas, às vezes, um problema que está lá foi causado lá no cadastro. Sim. A maioria das vezes, né? É um cadastro mal feito que gerou um evento, às vezes, prejudicial para a associação que começou lá no setor de cadastro. Então, assim, a gente está com muito foco dentro do setor de eventos, só que a gente tem que lembrar das outras áreas da associação que também são extremamente importantes e que deságua lá. Isso aí. O que você faria hoje, o que você daria de dica hoje, ô Miriam, para quem tem uma associação e como se preparar para os próximos anos aí? Tá, vamos lá. Tem muita coisa, né? Depende. Tem muita coisa. Eu falo assim, regulamentação a gente não sabe se sai agora ou se sai daqui um ano. Sim. A gente não sabe. Mas uma coisa é certa, a associação ela vai ter que trabalhar da melhor forma possível. Ela vai ter que ter processo. Profissionalizar, né? Ela vai ter que se profissionalizar. Então, assim, se você está me pedindo uma dica, se profissionalize, se prepare. Se prepare para a regulamentação, não só para a regulamentação, né? A regulamentação, eu vou falar que é a consequência do mercado, né? Do que levou para o mercado a regulamentação, que a gente sabe que é extremamente necessário. Mas se prepare, defina processos, crie processos dentro da associação, se preocupe com os indicadores. Tá? Eu tive, inclusive, uma conversa com um advogado hoje e a gente estava falando sobre essa questão da preocupação com os indicadores. Porque a gente sabe que é muita coisa dentro de uma associação. O dia a dia de uma associação não é fácil, cara. É extremamente complexo. Você tem cadastro, você tem cobrança, você tem reativação, você tem cancelamento, você tem evento, você tem rastreamento. Você tem tanta coisa que explode o tempo inteiro que às vezes você negligencia uma visão macro da associação, né? Então, às vezes, você precisa... Calma, eu tô com 1 milhão de coisas para... Mas calma. Vamos ver aqui o negócio aqui, ó. Volta aqui, senta aqui. Vamos ver aqui. Chama um por um, ou chama seu gerente. Cara, monta para mim aí, ó. Quero saber minha inadimplência dos últimos 3 meses, meu volume de eventos dos últimos 3 meses, índice disso, índice daquilo, índice de retenção, índice de reativação. Monta, né? Ou busca informação, né? Pode me procurar. A gente já tem muito material que ajuda as associações com indicadores, vou falar assim, de bons indicadores, né? Para você acompanhar. Busca informação do que você tem que ter de índice. O que é o bom para você? Então, a média do mercado, vamos falar minimamente, né? Pega a média de mercado. O que é uma inadimplência boa? O que é um custo de evento bom? O que é um percentual de retenção boa? Busca essas informações, monta isso, literalmente, coloca um BI, veja a sua associação, não fica vendo minúcias só, não. É importante se acompanhar os processos, é extremamente importante, mas dá uma pausa, olha de cima um pouco, para você entender os seus resultados, por menor que seja a carteira. Sim. Porque você começa com uma boa gestão. Quando você está iniciando lá, 500 placas, cara, você vai crescendo com uma cultura. Sim. De acompanhar isso. Então, esteja pelo menos organizado, né? Processo, crie processo. Não é só criar, não. Crie processo e siga os processos que você criou. Cria lá uma esteira de eventos e siga aquilo. Por mais que eu sei que faça. Sim. Siga aquilo. Porque na hora que você colocar um funcionário, você já sabe o que fazer.
Sim, você já tem a Primeiramente, previsibilidade. você tem que saber o que tem que fazer. Porque assim, não tem Sim. como você colocar um funcionário, Você cobrar não pode dele se cobrar. você não sabe o que tem que fazer. Então, cria um processo, cria um fluxo, desenhe, cara. Bota no papel, escreve na parede, cria aquilo e siga aquilo. Também não é mudar toda vez que chega um evento diferente, você mudar o negócio, não. Cria, busque informação. Talvez busque uma consultoria, tem boas consultorias hoje no mercado que vão te ajudar a fazer isso. Cria esse processo, segue isso. Então, assim, comercial é extremamente importante se acompanhar. Mas se você não cuidar dentro de casa, Sim. é o balde furado. E é melhor você antecipar do que ter que apagar incêndio, né? Exatamente. É melhor ser antecipado do que ter que apagar incêndio. Porque na hora que você assusta lá, que você tá com uma inadimplência de 20%, que você coloca 100 placa, mas tá perdendo 110, tá perdendo 100, você tá ficando no 0 a 0, aí, filho, é remédio, né? Antes disso, a gente se precaver. Show. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta um pouco polêmica, mas por quê? A gente sabe que a Vanguard abriu agora, né? Tem pouco tempo que ela entrou aí no mercado. Como você pode diferenciar, como a Miriam diferenciará do mercado que é tão competitivo e que tem tantas gestoras no mercado hoje? A Vanguard tem pouco tempo, mas a Miriam tem 12 anos de mercado, tá? Estou fazendo agora, inclusive, aniversário, ó. Sim, que eu comecei no mercado em julho de 2012. Então, assim, e eu passei por grandes associações e eu fiz consultoria para muita associação. Muitas associações de todos os portes que você pode imaginar. E inclusive, isso que me possibilitou abrir a Vanguard. Aquilo que eu comentei com você. Expertise e experiência, né? Eu comentei com você no off, né? Uhum. Trabalhei numa grande associação, montei a consultoria, montei a BI. A BI me possibilitou montar o sistema e colocar o sistema no mercado. O sistema me possibilitou ofertar e vender esse sistema para uma grande associação, que me possibilitou hoje estar no mercado com a Vanguard. Então, assim, é um caminho de muitos anos. Então, assim, a gente acaba carregando uma bagagem enorme de todos os portes, de todos os padrões de associação. A gente sabe que o grosso da associação são pequenas e micro associações. E, principalmente, eu sei o que é a dor da associação. Perfeito. Eu sei onde dói, entendeu? Já passou por todos esses processos, eu já passei por... cara, você sabe muito bem disso, né? Conheço. Você sabe muito bem disso. Então, assim, eu passei por muita associação, então eu conheço. Nesse cliente que eu tive hoje, ele é um cliente antigo de consultoria, foi um cliente do Evo, e ele falou isso comigo. Ele, Miriam, eu tô indo pra Vanguard porque eu sei que você conhece minha dor. Porque na época da consultoria, eu dei consultoria para ele muito tempo. Ele fala, tudo que eu faço aqui hoje você criou. Foi você que criou. E a gente segue, ele mostra os negócios. Você já tem um legado, né? Exatamente. Ele fala assim, eu vou porque você sabe onde que dói. Você sabe onde que dói. Então, assim, a gente tem know-how, conhecimento, bons profissionais, que é o principal, né? Miriam não faz nada sozinha. Claro. Nunca. Não tem como. Impossível. Bons profissionais. E, principalmente, eu falo, a gente tem um primeiro processo da Vanguard, que é a gente conhecer aquela associação. Então, a partir do momento que eu conheço aquela associação, ela me preenche lá um primeiro painel de indicadores, a gente faz um primeiro acompanhamento, né? Que é um BI. Então, assim, eu sei o meu balizador. O que eu tenho que entregar para a associação? Menos do que aquilo que ela já tem hoje no mercado. Sim. E é um compromisso, cara. É um compromisso. É entregar o melhor possível e estar junto com a associação. Show, perfeito. Para finalizar, Miriam, existe alguma pergunta que eu não te fiz e que você gostaria de falar, ou alguma informação que você gostaria de falar aí que passou aí despercebido por mim? Cara, eu acho assim... Como eu falei com você, como eu conheço muito a dor da associação, e eu vi muito isso na época da consultoria, e eu não conseguia, né, efetivamente ajudar essas pessoas, é
é a divisão que hoje tem as pequenas associações. Eu falo pequena assim, né? Até 5 mil itens. Mas né? é o que a grande maioria... É o que a grande maioria... vislumbra esse número, né? Exatamente. É a possibilidade que a gente tem de uma associação conseguir, de um presidente, né? Conseguir fazer... São muitas coisas, né? Mas vamos colocar 2 coisas macro, né? Que é uma boa gestão e crescer. Sim. Uma boa gestão e crescer. Eu já sei que cheguei a sentar com a associação, com o presidente, e fala assim, cara, fiquei 5 meses montando processo, depois que eu fui vender, cara, você vai morrer. Você não tem como você fazer isso, não. Não tem como. Não tem como. Impossível. Impossível. Primeiro que você pode até pensar em fazer isso. Sim. Mas muitas das vezes você não vai conseguir criar um processo que vai funcionar na prática. Sim. São lados totalmente distintos. Primeiro que é um universo. Associação é um universo de áreas. Às vezes o cara trabalhou em uma. Sim. Trabalhou lá no evento, trabalhou no comercial. Cara, às vezes ele tem expertise no comercial, né? Isso. Você vai saber o que tem que fazer lá, menina, da retenção, para segurar, para reter os associados. Você vai saber qual que é uma particularidade lá da análise. Você vai saber qual que é uma particularidade lá do cadastro. Então, a gente vê muita associação pequena que não consegue ir para frente. Você sabe disso. Quem está assistindo sabe. É muito complexo. Então, assim, você preocupar com as 2 coisas e garantir um bom resultado dos 2 lados, uma pessoa, ninguém faz nada sozinho. Sim. Às vezes tem dois diretores, né? Presidente, um diretor, mas mesmo assim ainda é difícil, porque são muitas áreas. Sim. Então, você ter bons profissionais, você ter negociação, que foi o primeiro que a gente conversou. Então, assim, até por pouco tempo que a Vanguard está, eu vejo o tanto que as associações estão abraçando essa ideia. Sim. Estão abraçando a ideia. Por quê? Antes tinha um preconceito muito grande. Vou colocar minha base, onde tem outra associação, e não sei o que. Isso vem sendo quebrado. Eu acho que isso começou a ser quebrado com a consultoria. Sim. Porque quando eu montei a BI, 2018, né? 2018, 2019. Lá atrás, quando eu montei, tinham poucas consultorias. Sim. Pouquíssimas consultorias. Montei a consultoria e eu começava, né? Eu fui nos fornecedores, sempre conheci boa parte dos fornecedores do mercado, mas fui em muita associação. O cara falava, você vai fazer consultor, mas quem que você atende? Sim, tinha essa desconfiança, você vai né? me atender, você vai atender o fulano lá e tal. Então, tipo assim, a gente foi quebrando isso. E eu acho que uma vantagem também que vocês tiveram foi a questão da lei de proteção de dados. Que fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de segurança por conta de uma lei que ali protege os dados de cada associação. Inclusive, antes de assinar o contrato na consultoria era o NDA. Sim. A gente assinava o NDA. Inclusive, minha proposta, ela era uma proposta com o NDA atrás, Sim. que o cara assinava o NDA e fala, cara, a partir desse momento aqui, a gente tem um NDA, tinha uma multa lá absurda, tem um NDA assinado, fique em paz. Fique em paz. Então, assim, eu acho que desde a época da consultoria, isso foi muito quebrado. Já tinha boas consultorias, mas assim, ainda não era tão difundido, tão divulgado a consultoria em si para proteção veicular, e surgiram outros, isso foi muito bem quebrado. Mais uma vez, a construção para hoje a gente chegar na possibilidade de abrir a mente para se ter uma gestora, que é um local que tem centenas de associações que operam, que tem suas particularidades, que funcionam, que tem lá o seu responsável. Então, assim, isso vem sendo quebrado e é uma força absurda para as associações que têm essa dificuldade com a parte operacional, tá? Eu falo assim, Brasil é enorme, a gente sabe que tem, vamos falar assim, regiões distantes, por exemplo, Nordeste. O Nordeste está abraçando, assim... Também porque precisa muito, né? Porque, primeiro, é muito longe, lá tem muita associação, cara. Muita associação. Eu fico até chocada. Só não ganha daqui, né? Ô, cara, eu vou te falar chegando próximo. Eu vou te falar que
se não ganha, tá muito perto. Tá muito perto. Inclusive, vai ter uma FENAPROV lá no Nordeste. Inclusive, nós vamos estar na FENAPROV, tá? Show. Nós vamos estar lá na FENAPROV. Quem for do Nordeste aí, vai lá conhecer o stand da Vanguard. Então, assim, o Brasil é muito grande, é um país continental. A gente sabe que é difícil contratar bons profissionais e, consequentemente, potencializar essa associação. Então, Vanguard é o caminho aí para quem está buscando uma boa gestão e crescer também. Show de bola, Miriam. Cara, é sempre um prazer falar contigo. Vou deixar você olhando para a tela aqui agora e falar da Vanguard, das suas redes sociais, do telefone. Faça seu merchan aí. Show de bola, gente. Vanguard já é uma realidade, né? As gestoras já é uma realidade nesse mercado. Então, espero vocês conhecer a Vanguard, marcar com a gente. Meu Instagram é Soares Miriam, mas é só jogar aí Vanguard Gestora nas redes sociais, que vocês vão achar a Vanguard, conversar lá com o nosso setor comercial, conhecer a Vanguard, conhecer as soluções que a gente traz, e serão todos muito bem-vindos. E a gente faz até uma condição especial, quem vier e falar que é do E-Proteção, hein? Já pode fazer uma promoção aí, ó. Ia fazer uma promoção, é sacanagem. Mas assim, quem vier do E-Proteção, chamar lá no nosso setor comercial, falar que veio pelo E-Proteção, assistir o podcast, a gente vai fazer uma condição especial aí para todo mundo que chegou até o final, né? É isso aí, chegar até o final. Show. Miriam, muito obrigado mais uma vez. Maravilha. E a gente fica por aqui. Mais uma vez, agradeço todos vocês. Coloque aí o que você quer que eu traga no próximo episódio, quais são... Não deixe de curtir, compartilhar. E se você quiser rastreador com bloqueio embarcado, é só clicar no card acima. Tamo junto, obrigado, Miriam, um abraço, fui!